Oi pessoal, tudo bem? Ralph Binder com vocês novamente, programa Livros e Revista, que vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas pela nossa BCC Television, que sempre tem o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento e um elevado teor de cultura. Cultura esta ficcional, dentro de minutinhos, segundos de preferência, né, Roberto? Vamos receber o Roberto Giacundino, que trouxe ao mundo um livro de ficção muito interessante, um thriller forte, denso, com um final absolutamente diferente, muito eletrizante, que eu sei que vocês vão gostar do livro e também dele. Antes de passar para ele, eu quero agradecer novamente os trabalhos técnicos da Betânia, Luciana, Márcio, Verão, e também a Maria Estela Guedes, através do seu site www.v.com, nos insere em todo o universo lusófono. Seu site situado em Lisboa, nos abre as portas europeias, nos dando uma ótima audiência, principalmente muito gabaritada, muito qualificada, que é o que a gente vem buscando aí nesses 11 anos de trajetória do programa Livros e Revista. A Estela Guedes também é encontrada no Facebook, Stella.Guedes56. Quero agradecer à jornalista Caroline Arnold, da agência de comunicação Lilian Comunica, que pautou esse ilustre senhor. A Caroline, tanto quanto a agência, vocês encontram em 11, São Paulo, 2275-6787, www.liliancomunica.com.br. Roberto Giacundino, finalmente nos vemos, hein? Pois é. Gestor de recursos humanos e trouxe ao mundo, como já falei para vocês, o livro Lado Escuro da Madrugada. Tem lado claro na madrugada? Né? É, mas tem vários lados da madrugada, né? Tem, né? Tem. Pela editora Pandorga. É isso mesmo, Isso. Pandorga. O livro, por sinal, está muito bem editado. Ah, que bom que você gostou. Fico Muito feliz. bonito, muito, como é que se fala? Leve, que eu gosto, um tipo de papel que não reflete. Está de parabéns, você e a Pandorga. Bom, meu caro, vamos direto ao livro. Agradecer primeiro estar aqui, dizer que é um enorme prazer estar no Livro em Revista. Veio correndo, falar. Saiu do trabalho, verdade, poxa correria. vida, muito. Eu que te agradeço a presença, eu e todos os espequinautas. De Obrigado, fato, nós agradecemos. obrigado. Bom, o que tira na cabeça de criar um livro desse? Já chego chutando o pau da tua barraca, né? Vamos lá. Um livro de suspense, de mistério, é o que eu gosto de ler, né? Sou fãzaço de Agatha Christie e demais escritores aí que a gente pode citar um monte de gente talentosa. Bem-vindo ao clube. Pois é, e aí depois de tanto ler, eu costumo dizer que normalmente você cria suas histórias, né? E aí você vai criar mais ou menos aquilo que você gosta de ler. Sou apaixonado pela cidade de São Paulo, então tinha que ser esse fundo mesmo, o pano de fundo tinha que ser essa cidade e essas histórias elas vêm meio que completas, né? Você já pensa na trama, na reviravolta e aí é colocar no papel. Foi o que eu fiz. Quando que você criou? Quando que veio o insight? Você gosta de São Paulo, lê para Chuchu, Agatha Christie e outros e tal. Imagino que deva ter visto, vídeos e filmes também. Muitos. Mas quando que você teve o insight? Porque você é novo, você é um cara jovem. Quando que você teve o insight? Porque ninguém acorda pela manhã, hoje eu vou escrever um livro. Isso é um processo, presumo. Eu acho que o livro ele vem de tudo aquilo que você lê, ouve, vivencia, né? Então eu gosto muito de telejornal, tanto que o mundo do livro, né, se passa nos bastidores de um telejornal. E ainda mais com esse tema, né, falando contra o preconceito, contra a própria discriminação. Então, pensando e vendo todas essas reportagens, ataques de skinheads, querendo falar um pouco da cidade de São Paulo, veio toda essa ideia do livro, né, já com a reviravolta final, como eu disse, e aí depois foi só elencando. Isso deve ter mais ou menos uns 6 anos, foi quando eu iniciei. 6 anos? Foi quando eu iniciei, ele foi lançado no final do ano passado, né, no segundo semestre, e eu levei 6 anos escrevendo também, 5 anos escrevendo o livro, porque devido à correria, falta de tempo, mas é um livro que eu me diverti muito. Então, assim, eu acho que a primeira
questão, e não sei como é os demais escritores, mas eu acho que você precisa se divertir lendo, né? Se você gosta daquilo que você está escrevendo, provavelmente outros gostarão também. E você, quando lê, refaz o que escreveu? Eu, quando Muito, leio, se eu ler 3 vezes o que eu escrevi, eu corrijo 4. A gente tem que tomar cuidado para não mudar a essência da história, né? Porque eu acho que quando vem a inspiração, né, que eu falei, você já sabe o final, você já tem uma história que você quer contar, eu acho que é esse tema inicial que você precisa se apegar a ele. Mas é sempre bom revisar, para corrigir, para olhar, principalmente um livro de mistério e suspense, não deixar nenhuma ponta solta, né? Quem gosta desse tipo de literatura, e quem der um Google aí no lado escuro da madrugada vai ver que as pessoas estão, né, falando muito bem do livro, eu fico muito feliz por isso, mas eles querem saber se o final é coerente, né, se não ficou nenhuma ponta solta. Então eu li muitas vezes, minha esposa leu umas 10, 15 vezes, pra gente não errar nome de personagem, tem muitos personagens, não deixar nenhuma trama sem explicação. Você falou um negócio interessante, ou salvo que eu tenha entendido mal. Você falou que já sabia do final e depois é que você escreveu a história? Eu tenho esse processo, Ralf. Eu tenho algumas histórias que eu ainda quero contar, né? Tenho menos tempo do que ideias para colocá-las no papel. Você é fértil. Eu tenho algumas já rascunhadas, sinopse. Então, sempre esse processo, né? Esse plot twist que o pessoal chama, né? Essa reviravolta, ela sempre vem primeiro, junto com o título, e aí depois eu vou colocando no papel. Quem fazia muito disso, desculpe te interromper, o Hitchcock, né? Ele contava o filme pelo fim, né? Eu acho fantástico. É um diretor que... Não, e é um sarro, porque normalmente fala, eu já sei o fim. Não, ao contrário, você sabe o fim, mas você quer saber por que chegou. Porque aconteceu aquilo, qual foi o desenrolar. E você falou um lance aí que o teu livro tem preconceito, skinhead e tal, tarará. Conta um pouquinho da história, porque ela é cheia de pontas, como você mencionou. Tem muitas pontas e que você soube muito bem urdi-las. Você usou, conectou, legal e tal. Tem lance amoroso, né? Tem. Sexo. Tem tudo no livro. Tem tudo. Conta o lance que é uma coisa muito atual, que é a intolerância racial. Que a história baseia-se muito nisso também. Muito. Né? Na realidade, assim, o primeiro assassinato do livro, ele acontece no Teatro Municipal, não podia ser mais, né, paulista do que isso. É a entrega de uma premiação para jornalistas, publicitários. A Sandra Garcia, que é a personagem principal, ela está ali para receber, e aí vem o primeiro mistério, né? Ela tem pensamentos a todo momento de acusação, que o leitor vai querer saber o porquê. Ela recebe o prêmio nessa noite, como jornalista revelação. Ela está voltando para o Brasil depois de cobrir vários eventos, né? Ela era uma correspondente. E aí, quando ela recebe o prêmio, ela já pensa, né? O apresentador está ali dizendo, olha, ela é uma heroína, cobriu vários desastres. E ela pensa, o que ele sabe de mim? O que o país pensaria de mim se soubesse que eu matei uma pessoa? Então, esse é o primeiro grande mistério. É algo ligado ao passado dela, de muitos anos atrás. E nessa noite também ocorre um assassinato na entrega dessa premiação, um publicitário negro, né, que ganhou um prêmio também como publicitário da noite por uma peça que fala sobre a intolerância, todo tipo de intolerância, todo tipo de discriminação, não só o racial. Ele aparece com uma faca no peito e ela encontra uma botoadura com uma suástica nazista perto do corpo. E aí começa o desenrolar da história, que eu não vou contar os spoilers, né? Mas assim, ela puxa esse gancho para falar, a polícia está dizendo que sumiu a carteira e o relógio de ouro, mas será que alguém entraria num lugar com tanta segurança só para roubar? E aí ela começa a visitar pubs de skinheads, ela entra... usa tecnologia, a gente estava falando um pouco antes aqui, Ralf, da tecnologia. Ela pede alguém que tem esse preparo, que é um hacker da emissora, né, uma pessoa que trabalha na área de TI, para entrar na Deep Web, que é a internet oculta, né, onde várias gangues aí trocam informações, tem coisas terríveis ali na... Pornografia... tudo que você possa imaginar. E aí ela consegue entrar na pista de uma gangue de skinheads, ela vai a campo, ela se modifica colocando uma peruca, né, tem aí um disfarce que acontece... E acontece uma aventura gigantesca nas madrugadas de São Paulo. Peruca e o rosto também. Peruca, o cara consegue transformar. A Sandra, ela tem 1001 utilidades, 1000 facetas. Ela é aquela repórter de campo, né? Apesar de agora estar atrás de uma bancada, ela gosta de investigar mesmo, de ir a fundo. E ela consegue desbaratinar aí uma série de acontecimentos que tinha por trás, que não é só relacionado à primeira morte. Então... Quem quiser desvendar esse mistério tem que se aprofundar aí na história. Tem quanto? Acho que tem, que eu me lembro, umas 3, 4 mortes no contexto
atual. Isso, a primeira morte é do publicitário, e aí ela começa a investigar e várias outras personagens da emissora começam a serem assassinadas também. Então, acontece pelo menos 5 mortes aí no desenrolar da história. Pelo menos 5, né? Tem a que faleceu num acidente lá, aquela... A Elcifane, que é uma apresentadora cômica, né? Ela é ex-noiva do publicitário que foi assassinado, e eles terminaram aí numa situação bem desastrosa, né? Eles não eram mais amigos, ela estava na noite do assassinato, ela também acaba morrendo depois, e aí a gente tem o maquiador da emissora, que também ajuda a Sandra no disfarce, ele também é assassinado, e aí vai acontecendo algumas mortes que estão interligadas e que tem um motivo muito forte para estar acontecendo, não necessariamente aquele que a gente imagina ao começar a história. Você fala o que a gente imagina justamente ligado aos skinheads. Os skinheads têm uma participação, mas o motivo por trás é muito maior, né? O motivo por trás é o que as pessoas precisam desvendar e o porquê que essas mortes estão acontecendo, né? Por que essas pessoas que algumas tinham contato, outras não tinham tanto contato, apesar de trabalhar na mesma emissora, então tem uma trama por trás. Porque isso revela que às vezes você trabalha com a pessoa, mas não a conhece. Não tem contato, né? Não está no dia a dia. Não, e mesmo que você conheça com contato e tal, por exemplo, tem as pessoas aqui da técnica que eu acabei de mencionar, nós nos vemos uma vez por semana. Não é então, no dia a dia, no cotidiano. Então você né? pode dizer, você conhece a pessoa, mas não convive com ela. Então você e todo mundo tem segredos, né, Ralf? Todo mundo tem a vida exposta e algumas pessoas têm mais segredos do que outras, né? Eu brinco que a minha vida é um livro aberto, meio pornográfico, mas está aberto, né? Está aberto. É que algumas pessoas mostram até a página 100 e o livro vai até a página 120, e o livro tem 380. Pois é. Então, será que é só a primeira parte desse livro que está exposta? Não, eu gostei também a maneira como eu estava falando no início. A maneira como você foi pesquisar as ruas, né? Não sei se você precisa pesquisar, você mora eu trabalhei durante 8 anos ali no centro, né? Então você conhece de frente bem. ao Mosteiro de São Bento, então todos os dias eu passava por aqueles lugares. E uma das coisas que as pessoas estão falando muito é isso, né? Os blogueiros, as pessoas que emitem opinião, que leram o livro, eles falam, não é só o cartão postal, não é só a Avenida Paulista, não é só o Ibirapuera. Ele falou do Shopping Light, que eu almoço ali, né? Ele falou do Vale do Anhangabaú, da Praça da República. Então, eu costumo dizer que ele serve como um guia também para São Paulo. Quem é de São Paulo vai se identificar e quem é de fora, que vê São Paulo nas novelas, seriados, vai curtir muito. E fica um lance meio romântico, né? No meio daquela sanguinolência toda. Em São Paulo tem, né? Isso, né? São Paulo tem uma arquitetura bonita, tem uma história fascinante, né? E é interessante que nós, paulistas, não entendemos tanto a história quanto os caras que vêm de fora. É verdade. E a gente convive tão perto, tão do próximo. Lado, né? É verdade. E não... Poxa, você vai no centro da cidade, na Rua Boa Vista, no Lago São Bento, que tem um Praça do Patriarca, que é mencionada. Praça do Patriarca, né? E tudo, que sofreu tantas alterações, né? Você é jovem ainda, mas eu fui office boy, eu vivia todos e alguns esses estabelecimentos mantêm, né, esses traços. O Teatro Municipal é um deles, né? Todos os lugares que você mencionou me veio à mente quando eu trabalhava na rua, entregando correspondência. Você conhece bem ali também, né? Muito bem, conhecia muito bem. Não, conheço ainda, né? Apesar de que hoje você tem um pouquinho de medo de andar por esses lugares que, se você passar de manhã, corre o risco de ser assaltado. De noite é certeza. Então, fica meio problemático, né? Pelo centro ser um polo, né, das pessoas irem trabalhar, ainda tem muita movimentação. Eu gosto até de final de semana, às vezes ir, que é um pouco mais... você não tem tantas pessoas na rua, mas você consegue admirar mais a arquitetura. E você falou uma coisa importante, a gente não dá tanto valor aqui em São Paulo, mas para a pesquisa do livro mesmo, né? Mais do que ir no teatro, eu fui fazer a visita guiada, né, durante o dia para ver as saídas que o teatro tem, como que é os bastidores, conhecer mesmo os porões lá do teatro. E tinha muita gente do Rio, de Campinas, pessoal que vem e faz questão de fazer essa visita guiada porque quer conhecer mais a história. E a gente, né, se a gente perguntar no dia a dia aqui, você já fez a visita guiada no Teatro Municipal? É muito interessante, tem muita história. Olha, eu conheço pessoas que têm 18, 19 anos que nunca foram ao centro da cidade. Olha e é uma pena. É uma pena. Porque, olha, ali tem o Marco Zero, Praça da Sé. Tem ali a praça na Rua Boa Vista, como é que chama?
Onde que foi fundado São Paulo? Como é que chama aqui? Tem o Pátio do Colégio. Pátio do Pátio do Colégio. Colégio. Você anda 100 Ali é metros, fantástico, tá, o Mosteiro de É São história Bento. pura, né? Não, e tem aqueles prédios da Secretaria da Justiça, que são antiquíssimos, da própria Caixa Econômica Federal. Grande parte deles foram restaurados, né? Esses são patrimônio histórico, foram tombados, então assim, vale a pena visitar porque você encontra lugares assim que você volta uns 100, 200 anos aí no tempo e é bem bacana, eu aconselho. Não, e felizmente estão sendo restaurados, como você falou, ficando mais apresentáveis e mais visitáveis mesmo. E é uma pena que a gente não... Talvez agora com a internet a gente consiga recuperar um pouco, se não vai fisicamente, mas você vai ver, acompanha a história. Verdade. Mas, meu caro, tem um personagem ali que é o enigmático, né? Alguns, né? Não, mas tem um que para mim chamou muita atenção, particularmente pelo seu final. Fala só um pouquinho dele, vai. Não precisa falar o final. Nem deve falar o final. Nem deve. A propósito, como que você cria esse personagem, ou os personagens? Você falou que durou 6 anos para escrever, que é um livro já de sucesso, né? Felizmente. Espero que continue. Que puxe os outros, né? É verdade, tem outras ideias aí, falar da Catedral da Sé, a gente tem as criptas, tem passagens ali, já tem algumas ideias ali para os próximos livros que eu estou já colocando no papel também. Trazer aqui, pois volto com o maior prazer, não. Puxa vida. Vamos colocar no papel, porque o centro tem muita história para contar, né? Se você tiver uma imaginação, então, para pegar a história e usar o que é real dentro da ficção, você não precisa ir para Londres, você não precisa fazer igual Dan Brown, que vai visitar lá, né, a Inglaterra ou qualquer outro país. Você tem muito dentro do Brasil para fazer no Rio, São Paulo. Eu acho legal você ter, com aspas, esse bairrismo. Porque é uma maneira de mostrar para o mundo o que nós somos. E o Brasil no todo, né? O Brasil ele tem muita coisa legal para mostrar. Mas por enquanto você vai se fixar em São Paulo. Eu tenho outras ideias para São Paulo. A ideia acho que tem muita coisa para explorar aqui ainda, usando alguma referência de alguma outra cidade, mas Brasil, falando de Brasil, principalmente focando aí 90% na cidade de São Paulo. E o título, O Lado Obscuro da Madrugada, como que te veio isso? É forte. Eu gosto muito desse título e uma das coisas que vem junto com o final da história, normalmente para mim, é o título. As pessoas... Tem gente que escreve e fala que título que eu... Não, eu já vou muito decidido no título. E eu acho que madrugada ela já é escura, né? Quando você fala o lado escuro da madrugada, você mostra que você tem aí facetas que nem todo mundo... Levantou o tapete. É isso. Então assim, você está falando de uma parte escura não só na falta de luz, você está falando do submundo, você está falando do que acontece que muita gente não vê, né? Então... E é o lado... Desculpe. Continua. Então, assim, esse lado que, quando a gente está dormindo, está acontecendo. São Paulo não dorme, né? A gente tem hoje em dia academias 24 horas, a gente tem tanta coisa que fervilha na madrugada e a história do livro... Padaria, 24 horas. Padaria, você tem um mundo acontecendo na madrugada. Então, toda essa história pode estar acontecendo, histórias até mais interessantes ou mais arriscadas nesse momento de madrugada. E eu levei para um lado assim mais... surrealista, o lado obscuro das pessoas. Exatamente isso. Eu não posso imaginar o que te passa pela cabeça com relação a terceiras pessoas. Não sei o que você está pretendendo assaltar um banco. É verdade. Porque você conhece, e nem todo mundo se conhece 100%, mas você conhece com mais amplitude a sua pessoa, né? Você não consegue descrever o outro e garantir 100% o outro. Mas mas você ligou todas essas pessoas, no final, fantástico. Então, eu acho que o personagem ele tem que criar vida, né? Você não pode, é o que eu digo... Não que seja proibido, mas eu não gosto de colocar uma biografia. Então tem muita gente que fala, mas por que Sandra Garcia? Quem que é a Sandra Garcia? Gente, Sandra Garcia é um personagem, né? Quem que é o Fábio? Então você precisa agir no momento que você está escrevendo como aquele personagem agiria, né? Então ele tem que ter atitudes daquele personagem, você não pode se autobiografar. Então eu acho que é dar vida, é criar um mundo, né? Ainda que pequeno ali, você dá vida, personalidade, e se esse tem essa personalidade, ele vai, né, com essa personalidade atuar dessa forma, agir dessa forma. É um trabalho um pouco mais complexo. Eu tenho um amigo que quando ele cria o personagem e está escrevendo o personagem, ele entra em transe. Ele vai embora, ele incorpora o personagem. Olha É que difícil legal. sair, inclusive. Ele sofre muito com isso. Caramba. Chega um momento que você já está só
realmente o dedo ali digitando, porque você já está com a história pronta. E eu acho que o processo de escrever é uma parte de transferir para o papel. Mas quando você está criando a história, eu penso na história sempre. Então, as próximas histórias que eu vou escrever, eu estou sempre ali pensando, mas como que aconteceria? Então, quando você para escrever, você já criou, a cena já está pronta, você já tem a reação do personagem. Dificilmente eu sento para escrever e agora? O que eu vou colocar aqui? Não, já tem muita coisa batendo ali. Nunca te deu esse branco? Eu acho que durante o processo, quando você tem um fato muito importante que vai acontecer lá na frente da história, você quer tanto chegar lá que você pode criar esse bloqueio. E eu passei por isso algumas vezes. Então, se você perceber o livro, a cada 2 páginas ele tem um acontecimento que no final do capítulo é um gancho que a pessoa fala, caramba, eu não esperava isso. Aí vem o próximo capítulo. E essa é uma outra coisa que eu gostei do teu. O teu capítulo é rápido. É isso. Ele é curto. É exatamente para não ter esse branco, porque eu gosto de leituras que termina um capítulo, você fala, não acredito que aconteceu isso. E aí vem outro capítulo com outro personagem. Quando termina, você já esqueceu o outro. Você fala, não acredito que aconteceu isso. E então você vai intercalando as histórias e te leva a virar as páginas, né? A não abandonar o livro, né? Essa é a ideia. E quando que você escreve? Porque você trabalha o dia inteiro fora de casa. Trabalho bastante. E no trabalho, eu imagino, pelo que eu sei, né? Você não tem tempo nem para se coçar, né? Aliás, hoje em dia ninguém mais tem. Ninguém tem. E qual é o teu ritmo de escrita? Ou seja, fala, pessoal, joga o Marley, né? Como você tem um cachorro. O Scooby. O Marley se foi, já estava velhinho, ficou só o Scooby. Ficou o Scooby. Scooby. A ideia é você usar o feriado, você usar uma madrugada, você conseguir ganhar tempo, porque tempo ninguém tem. Sobrar tempo não vai sobrar. Isso é um fato que com certeza você vai perceber no momento que você começar a escrever. Então você tem que se dedicar e acreditar que você vai ter tempo para aquilo. E aí você faz de madrugada? Eu faço de madrugada, final de semana. E a tua esposa escreve também? Minha esposa não escreve. Minha esposa é psicóloga, ela ajuda na revisão, ela ajuda na leitura. Puxa vida, que beleza. Bom, meu cara, estamos encerrando, infelizmente, tá? Eu quero agradecer a corrida que você fez para vir até aqui. Obrigado, eu agradeço demais. O tempo que você te marcou tanto tempo atrás que eu estava na expectativa de vir aqui e poder bater esse papo presencial. E fica já intimado para trazer o próximo. Vamos voltar, vamos sim, okay? Com certeza. Agradeço demais. Obrigado mesmo. Pessoal, nós tivemos aqui a presença simpaticíssima do Roberto Giacundino, que trouxe ao mundo o lado obscuro da madrugada. É isso aí. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, até a próxima. Muito obrigado pela presença, paciência, felicidades. Tchau, tchau. Obrigado.